Olá, meu nome é Edivaldo, sou professor de Direito. Nós vamos conversar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. Parabenizo a todos pela decisão em escolher se aperfeiçoar um pouco mais nesse ramo do direito. Para começar a falar da nossa matéria, temos que fazer a diferenciação direito do consumidor e defesa do consumidor. O que vem a ser o direito do consumidor e a defesa do consumidor? Direito do consumidor é um conjunto de normas que regula, que rege, que regra a relação consumerista, consumidor e fornecedor. E a defesa do consumidor, o que é a defesa do consumidor? Nada mais é do que a aplicação do direito em proteção ao consumidor. Feito esse introito, então vamos especificamente à nossa aula. O Código de Defesa do Consumidor tem 119 artigos. Vamos falar de todos esses artigos no dia de hoje? Claro que não, não tem como. Em pouco tempo é impossível, humanamente impossível falar dos 119 artigos. Então nós elencamos alguns temas relevantes do Código de Defesa do Consumidor para tratarmos nesse momento. O Código de Defesa do Consumidor ele foi instituído em 1990 pela Lei 8.078, de 11 de setembro. Esse código ele é um dos melhores do mundo. Ele serviu de paradigma, ele serviu de parâmetro para o Código da França, por exemplo. E por que é que ele é tão bom dessa forma aqui no Brasil? Porque ele é minucioso, é um código bastante minucioso. Por isso não dá para estudar o código nesse pouco tempo que nós vamos passar juntos. Então vamos falar dos pontos relevantes que nós temos. Necessidade, qual a razão de ser do Código de Defesa do Consumidor? O que vem a ser e por que o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é o conjunto de normas que vai tutelar, que vai proteger o consumidor. E por que vem o Código de Defesa do Consumidor? Vejam, antes da Revolução Industrial, os produtos eram manufaturados. Significa dizer que o produtor ele tinha em suas mãos o controle da qualidade do produto. Com o passar do tempo veio a Revolução Industrial e com a Revolução Industrial os produtos e serviços passaram a ser oferecidos em grande escala. Desta forma, o produtor, sendo ele o fornecedor, ele perde aquele controle de 100% que ele tinha sobre o seu produto, sobre a qualidade do seu produto. Bem, se ele está oferecendo no mercado um produto que não tem lá aquela qualidade de 100% como tinha antigamente, se ele está oferecendo esse produto em grande escala, significa dizer que ele tem que se responsabilizar por esse produto. Após a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, os produtos eles passaram a ser oferecidos globalmente, eles foram globalizados. Com essa globalização, o que acontece? Tanto o Brasil ele pode vender para o exterior, ou seja, exportação, como os países podem vender para o Brasil. E nós estaremos diante de uma importação. Produtos vão, produtos vêm. E o que é que protege o consumidor nisso tudo? No Brasil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Professor, aí vem uma pergunta, né? Professor, se o código protege o consumidor, então ele está nos colocando, nós consumidores, em antagonismo com o fornecedor. O fornecedor é inimigo do consumidor? Claro que não, em hipótese nenhuma. O que o código busca é uma harmonia entre consumidor e fornecedor. Vejamos uma coisa. Se o fornecedor coloca no mercado um produto, ele tem que se responsabilizar por esse produto. Por que ele tem que se responsabilizar por esse produto? Porque o destino que ele deu para o seu dinheiro, o destino que ele deu para o emprego das suas finanças, foi o empreendedorismo. Ele poderia ter aplicado na poupança, ele poderia ter aplicado nos mercados de ações, mas ele resolveu ser empreendedor, ele resolveu ser um comerciante, ele resolveu ser um fornecedor de produtos ou serviços. Assim sendo, vamos imaginar por hipótese que nós vamos até uma loja, compramos um determinado brinquedo para o nosso filho,
chegando em casa, reúne a família, abre o pacote, damos o brinquedo ao filho ou à filha e o brinquedo não funciona. Ora, se eu, fornecedor, coloquei no mercado um produto que não serve ao fim que se destina, ou seja, o brinquedo não funciona, eu estou me enriquecendo ilicitamente, sem motivo. E a pessoa que comprou? Antigamente, antes da Revolução Industrial, a pessoa que comprava um produto dessa forma ficava com prejuízo, azar do consumidor. Mas e hoje, como funciona? Hoje, o azar já não é mais do consumidor. Não é que o azar seja do fornecedor, é que o fornecedor, por colocar esse produto no mercado, ele se responsabiliza pela qualidade do produto. Se o produto é de boa qualidade, parabéns, a negociação foi feita, todos saíram felizes e satisfeitos. Se o produto não é de boa qualidade e não atinge ao fim que se destina, incumbe ao fornecedor responsabilizar-se por esse ônus. Por isso o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor e não o fornecedor. O fornecedor tem que arcar com o ônus desses custos, desse dano, desse vício. Até aí tudo bem? Tranquilos? Vamos passar para frente então. Ora, se eu no mercado de consumo, eu sou consumidor ou fornecedor, eu preciso entender o que vem a ser consumidor, o que vem a ser fornecedor. E aí nós temos, no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, o conceito de consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Consumidor é toda pessoa física. A pessoa física é a pessoa natural, aquela pessoa que não tem CNPJ, é aquela pessoa que tem CPF e RG. Essa é a pessoa física. Mas o consumidor não é só pessoa física, pode ser também a pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a pessoa empresária ou a pessoa que tem o seu CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Qual é a palavra-chave para nós definirmos o que vem a ser consumidor? Então, palavra-chave para definirmos o que vem a ser consumidor é destinatário final. Destinatário final, só para vocês entenderem, é aquele que compra para uso próprio ou para dar para uso alheio, mas sem objetivo de lucro, sem objetivo de revenda. Aquele que compra para revender é o fornecedor. Quando uma pessoa compra um produto para uso próprio ou para doar, para dar de presentes, isso sem objetivo de lucro, isso é classificado como destinatário final. Então, a palavra-chave que define o consumidor e que diferencia o consumidor do fornecedor é ele ser destinatário final do produto ou serviço. Mas o artigo 2º, ele tem um parágrafo que faz uma equiparação de uma determinada classe a consumidor. Então vamos lá novamente. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou utiliza serviço como destinatário final. A ele são equiparados a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. Bom, o que é que isso significa? Um condomínio, por exemplo. Um condomínio é uma coletividade de pessoas que pode ser determinado num momento, mas ser indeterminado em outro momento. Então, essa coletividade de pessoa, desde que ela figure, desde que ela atue na relação de consumo, ela também é tida por consumidora. O artigo 17, na seção 2, trata da responsabilidade pelo fato
que o produto ou serviço causou. E o artigo 17 fala, para efeitos dessa seção, ou seja, para efeitos de responsabilidade, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Significa dizer, eu compro um determinado produto, compro uma televisão, chego em casa, instalo a televisão, chamo alguns convidados para tomar um café em casa, estamos todos nós assistindo a televisão, de repente a televisão ela dá um curto e dá um estouro e atinge alguém. Essa pessoa que está como visitante na minha casa não comprou a televisão, mas está usufruindo da televisão, ela é equiparada a consumidor. Vamos reler? Para efeitos desta seção, o que é que diz a seção? Da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, ou seja, aquilo que aconteceu com o produto ou serviço. Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. E o artigo 29, ele também traz uma equiparação ao consumidor. Para fins deste capítulo, qual capítulo? Capítulo 5º, das práticas comerciais. E do seguinte, qual é o capítulo seguinte? Da proteção contratual. Equiparam-se a consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas à prática do evento. Vale dizer, consumidor não é só aquele que compra, aquele que recebe os reflexos do dano ou do vício também pode ser tido por consumidor. Retornando ao exemplo daqueles visitantes que foram à minha casa, eu vou até o açougue, compro lá 1 quilo de picanha, vamos fazer um churrasco e todo mundo passa mal com essa picanha. Essas pessoas, esses visitantes que estavam na minha casa, que passaram mal, também são consumidores. Estão no mesmo direito de trazer o Código de Consumidor e cobrar a responsabilidade de quem quer que seja ou do fornecedor na justiça, caso o fornecedor não arque com essas responsabilidades de maneira amigável. E o fornecedor, quem é o fornecedor? Aí a legislação traz um conceito amplo de fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nós já falamos disso, pessoa física, pessoa natural, jurídica, pessoa que tem CNPJ, pública ou privada, públicas são aquelas que compõem os órgãos públicos, privada são aquelas em contrariedade ao público, né? Nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Entes despersonalizados, nós temos o camelô, nós temos nacional e estrangeiro, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. A bem da verdade, a legislação ela quis esmiuçar o conceito de fornecedor para abranger o maior número de pessoas possível. Mas bastava ela falar toda pessoa física ou jurídica que fornece produtos ou serviço para destinatário final. Pronto, fornecedor. Mas quis o legislador minuciosamente descrever todos os atos a serem praticados pelo fornecedor. O que vem a ser produto? Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Móvel é aquele que se desloca de um lado para outro, por força própria ou por força alheia. Eu vou até o supermercado e compro uma batedeira de bolo. Produto móvel. Eu compro uma casa. Produto imóvel. Eu compro uma letra de música. Eu quero gravar, compro uma letra de música. Imaterial. Eu compro qualquer bem palpável. Produto material. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Ou seja, aqui nós temos tanto a definição de produtos como a definição de serviço. Esses primeiros pontos, eles são interessantes para nós entrarmos agora num ponto mais
de interesse do consumidor, que são os seus direitos. O direito do consumidor, ele está estabelecido no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E, dentro desses direitos todos que nós temos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, nós precisamos destacar aqueles de maior relevância. Porque nós temos diversos incisos aqui no artigo 6º, mas nós temos, desses diversos incisos, alguns que são de extrema relevância para o consumidor. São aqueles incisos que ele tem que ter conhecimento para ele poder cobrar os seus direitos na hora de fazer a aquisição do seu produto ou serviço. Então, inciso número 1 é de grande importância. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Vejam, eu vou até uma loja, compro um determinado produto, compro um skate elétrico, hoje muito atual, aí, a garotada gostando de skate elétrico, compro um skate elétrico. Chega na minha casa, coloco para carregar antes de utilizá-lo e o skate pega fogo. O fornecedor, por imposição do inciso 1 do artigo 6º, ele já deveria ter me avisado quais são os inconvenientes e quais são as consequências desse produto. Porque ele tem que zelar pela minha saúde, pela minha segurança, pela minha vida. O inciso, passando do inciso 2 para o inciso 3, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preços, bem como sobre os riscos que apresentem. Esse é o inciso mais importante do artigo 6º, porque é nesse inciso que eu vou me valer para eu cobrar do fornecedor os meus direitos. Eu vou até uma loja de sapatos, por exemplo, vou comprar um sapato. Cadê o preço do sapato? Não tem, só tem preço no sapato do lado. Então, o fornecedor ele está violando esse inciso 3 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. É esse inciso 3 que nós temos que ficar atentos, porque é com ele que nós vamos trabalhar para cobrar resultados do fornecedor referente à quantidade, qualidade, características. É esse inciso 3º que vai nos dar condições de cobrar isso do fornecedor. Bem, nessa aula nós vimos alguns aspectos relevantes do Código de Defesa do Consumidor e pretendemos nas próximas aulas entrarmos com outros assuntos, garantia, prazo de garantia, mais lá na frente falarmos de crime, mas para o nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a garantia do produto. Por enquanto, meu muito obrigado a todos.